Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui nessa aula nós vamos falar sobre noção de expressão literal ou expressão algébrica. Então a gente vai procurar dar uma introdução aqui sobre uma base, na verdade, para a gente dar uma introdução sobre monômios depois. Tudo bem? Então a gente tem que entender um pouco a parte da nomenclatura que envolve a álgebra. Então, para isso, pessoal, a gente vai começar analisando esse exemplo aqui, ó, que está em preto. Nós podemos notar aqui o seguinte, ó, essa expressão aqui, pessoal, como vocês podem ver, elas contêm apenas o quê? Ó? Apenas números, né? Então, essa aqui é o que nós podemos chamar, por exemplo, de expressão numérica, certo? Então, essa aqui é uma expressão numérica. Já nesse caso aqui, ó, essa expressão aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui em verde, ó, ela contém apenas números, numerais, né, literais, ou seja, letras, certo? Eu tenho aqui o x e eu tenho aqui o y, por exemplo. Então, essa aqui, ó, é uma expressão literal. Ou a gente pode chamar de expressão algébrica, certo? Então, essa aqui é uma expressão literal ou algébrica. Então, essa aqui é uma expressão literal ou uma expressão, ou também pode ser chamada como expressão algébrica. Agora, essa expressão aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, essa expressão ela contém o quê? Ela contém, como vocês podem ver, ó, números, numerais, ó, tem o 5 aqui, tem um menos 2 aqui, tem o mais 3 aqui. Só que além disso ela contém numerais literais também, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, tenho letras também, ó, tenho o x aqui, tem o x novamente aqui e o a aqui. Então, essa aqui, pessoal, eu posso classificar como sendo uma expressão algébrica, ou literal também. Então, essa aqui é também, né, uma expressão literal ou algébrica. Então, pessoal, o que é expressão algébrica, né? O que é isso aqui? Expressão algébrica a gente pode definir da seguinte forma: é a expressão que envolve numerais, como vocês estão vendo aqui, e numerais literais, que são as letras. Ou então apenas numerais literais, né, conforme a gente viu aqui, ó. E nessa expressão, pessoal, os termos, né, eles são agrupados, ó, como a gente pode ver aqui, através de sinais que indicam o quê? As operações matemáticas entre eles, certo? Então, isso aqui é o que a gente pode chamar então de expressão algébrica. Então agora nós vamos falar sobre as partes de uma expressão algébrica. Então, pessoal, numa expressão algébrica, como essas que vocês estão vendo aqui, ó, cada uma das partes separadas, ó, pelos sinais, ó, operacionais, como por exemplo a subtração e a soma, cada uma dessas partes separadas elas vão receber o nome de termo algébrico. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, essa primeira parte aqui, ó, como essa aqui, cada uma delas, pessoal, recebe o nome então de termo algébrico. Então percebam, pessoal, que o termo algébrico ele é um conjunto de elementos, certo? Ele é um conjunto de elementos, porque, por exemplo, ó, esse termo algébrico aqui, ó, ele é formado pela parte numérica, numeral, né, pela parte numeral e pela parte literal, ou seja, um número e a letra. Esse outro aqui também, ó, nós temos aqui a parte numérica e a parte das letras. Então, todo esse conjunto aqui que está junto aqui, ó, unido aqui, tudo isso aqui que eu vou chamar de termo algébrico, certo? Então, observem o seguinte, ó, notem que aqui, por exemplo,
Aqui, por exemplo, ó, entre o 2 e o x², eles estão juntos aqui, certo? Não tem nada aqui escrito aqui no meio deles. Mas eu sei que matematicamente eles mantêm aqui uma relação matemática, que é uma relação matemática que envolve uma multiplicação. Por isso que eu estou colocando esse pontinho aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa esse outro termo algébrico aqui, ó. O menos 3, o x² e o y, eles também estão mantendo uma relação matemática aqui. Qual que é essa? É uma relação matemática de multiplicação. Não tem nada escrito aqui, ó, entre o 3 e o x, mas eu sei que entre eles existe uma multiplicação aqui, ó. A mesma coisa entre o x² e o y. Existe uma multiplicação aqui. E aqui nesse termo, né, o 2a, também existe a mesma coisa. Entre o 2 e o a, não tem nada escrito aqui, mas existe uma multiplicação. Por isso que eu estou colocando esse pontinho vermelho aqui. Então, o termo algébrico, pessoal, notem que ele é um conjunto de elementos que envolve, então, a parte numérica e a parte literal. E elas estão aqui envolvidas entre si por multiplicação, certo? Tudo bem? Pode ser que aconteça que elas estejam envolvidas também por meio de divisão, que a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, o conceito de termo algébrico é esse. Então, aqui, por exemplo, nessa outra expressão, esse aqui é um termo algébrico e esse aqui é um outro termo algébrico. Então, nós temos aqui, ó, como vocês podem ver, dois termos algébricos aqui, ó, que estão separados, ó, por uma operação de subtração. Então, aqui no caso são dois, certo, pessoal? Nesse caso aqui são dois termos algébricos. Nesse caso aqui, ó, são quantos? 1, 2, 3. Dois termos algébricos. Agora, e nesse exemplo aqui, pessoal? Quantos termos algébricos que nós temos aqui? 1, certo? Nós temos aqui o 4. Ó. Os elementos desse termo aqui é a parte numérica, que é o 4. Os elementos da parte literal é o x², é o x, né, e o y. E eles estão aqui envolvidos pelo quê? Por uma relação também ó, de multiplicação. Por isso que eu estou colocando um pontinho vermelho aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos apenas um termo algébrico. Então, aqui nós temos um termo algébrico. Nesse caso aqui, que é o terceiro exemplo. Tudo bem? Então, agora, pessoal, nós vamos resolver esse exercício aqui. Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu até agora. E vamos começar por esse aqui, ó. Classifiquem expressão numérica ou expressão algébrica. Então, vamos analisar aqui o A. Nós temos aqui, pessoal, 2 mais 3. Então, nós temos aqui, ó, somente números, né? Os termos aqui, eles são numerais, são números, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode chamar ele de expressão numérica. Tudo bem? Agora, o B. Eu tenho aqui x mais 3. Então, eu tenho aqui letra e número. Então, nesse caso aqui, pessoal, como eu tenho letra, eu posso chamar isso aqui de expressão algébrica. Então, esse aqui é uma expressão algébrica. Agora, o C. O C eu tenho 2 sobre 3 menos 1 sobre 5. Então, eu tenho aqui uma fração e uma outra fração aqui. Todas formadas por números. Não tem letra nenhuma aqui. Então, isso aqui vai ser uma expressão numérica. Agora, o D. Eu tenho aqui ó, 3x² menos 1 sobre 4. Então, tenho aqui números, né? Tenho aqui a fração também e tenho aqui letra, que é o x. Então, isso aqui, pessoal, vai receber o nome de expressão algébrica. Então, esse é expressão algébrica. Esse outro aqui, ó, eu tenho 3xy
mais 5x² sobre 2. Então, tenho aqui números, né, que é o 3 e o 5, e letras, né, tem o xy e x aqui. Então, isso aqui é uma expressão algébrica. E esse aqui do f, ó, eu tenho aqui 3 mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 2. Tenho apenas números aqui, ó. Então, isso aqui é uma expressão numérica. E esse penúltimo, né, 3ab mais 5a². Então, eu tenho aqui números, que é o 3 e o 5, e letras, né, o ab. Então, isso aqui é uma expressão algébrica. E aqui, né, pessoal, por fim, eu tenho 5m² sobre 2 menos 3mn² sobre 4. Então, eu tenho aqui números, né? Tenho aqui fração, 5 sobre 2, e aqui menos 3 sobre 4, e letras, né? mn. Então, também é uma expressão algébrica. Tudo bem, pessoal? Então, estão todos aqui resolvidos esses exercícios. Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula.